Tempo da luz, louvado seja o nome do nosso Pai, Yahweh, queridos e amados irmãos. Uma vez um irmão me perguntou como é que se prepara um óleo, né? Um óleo da unção para usar no cabelo. Na verdade, a pessoa já compra ele pronto, né? Vou mostrar que esse aqui é um óleo que a gente compra no Mercado Livre, né? Ele é baratinho, é 1 litro. É baratinho. Esse aqui é o óleo de bálsamo parece. E tem o óleo de mirra e tem outras fragrâncias. Ele já vem cheiroso, esse aqui já vem preparado. Já compra pronto, que é para usar no cabelo. Agora, quando eu vou usar, quando eu quero fazer o meu próprio óleo, eu gosto de eu mesmo preparar. Então, o que é que eu faço? Esse aqui é o mirra. Okay? Esse aqui é o óleo de mirra. Tá bem que o nomezinho está no meu dedo aqui, ó. Ele é puro. O óleo de mirra, quando ele é preparado, quando ele já vem preparado de fábrica, ele é amarelo, ele é claro. Igualmente óleo de cozinha, óleo de comida, é daquela cor. Mas esse aqui é puro. É o óleo de mirra puro. E o óleo de mirra puro, ele é preto. Ele é mais preto. Esse aqui é puro, não é preparado. Então eu gosto de comprar assim. Aí eu coloco perfume dentro. Qualquer tipo de perfume. Pode ser baratinho, desodorante. Desde que seja perfume. Não pode ser muito álcool, né? Que tem perfume que tem mais álcool do que perfume. Aí, ao invés de ficar um óleo cheiroso, fica aquela coisa desagradável. Então você escolhe um perfume bom, do seu agrado, um perfume cheiroso. Aí você coloca. A quantidade de óleo sempre tem que ser maior do que a de perfume. Se você, por exemplo, aqui, um vidro desse tamanho aqui, ó. Se eu fosse usar aqui o perfume, eu ia colocar aqui uma quantidade mais ou menos aqui de uns dois dedos, ó. 2 dedos de perfume, o resto é óleo. Aí na hora de você usar, você sacode e usa no cabelo. O cabelo fica assim direto, ó. Com aspecto de que é um cabelo preto, oleoso, mas não é não. É porque eu uso óleo direto. Hoje é 21, né? Parece que é 21, terça-feira, 21 de julho de 2026. Para quem não me conhece, eu me chamo Irmão Israel, título do canal no YouTube. O nome do canal é Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. Vi um vídeo recentemente do irmão Serafim, né, que caiu aqui no YouTube. Eu estava olhando o vídeo agora de manhã. Acho que ele gravou uns 2 dias atrás, né? Eu vi o vídeo hoje. E no final do vídeo, parece que quase no finalzinho do vídeo, ele fala que o Messias de Al-Rové, que vai vir para a Terra, né? E segundo o que ele conta, Al-Rové vai restaurar essa terra e vai ter mais ou menos 6.000 anos de paz, de tranquilidade aqui. Não é Messias de Yahweh, de Al-Rové. Aí, depois de 6.000 anos, 6 milênios, né? Aí no 7º milênio, aí Hassatan, que está na terra da escuridão, né? Nas trevas, vai vir de novo perturbar o povo. É mais ou menos como está escrito lá no Apocalipse, né? Está escrito lá no Apocalipse que depois dos 1.000 anos, aí Satanás vai ser solto de novo e vai se espalhar pela terra e cercar a cidade santa, e que chama de Gog e Magog, né? Aí vai descer fogo do céu e blá blá blá. Então, é claro que do jeito que está no Apocalipse, isso nunca vai acontecer. Aquilo é historinha para criança dormir. É meter medo em criança. É história de terror. Tá? Apocalipse é um livro que foi escrito como história de terror, que nunca vai acontecer.
O apóstolo João não escreveu a maior parte do que está ali no Apocalipse, ele não escreveu não, tá? Tenho certeza. Inventaram. Que teve parte que ele falou, teve. Mas negócio de gafanhoto, saindo do chão, com caldo de escorpião, que tudo é mentira, da invenção. Aquilo é tudo, ali são mitologia grega, dos deuses da Grécia. Aquelas esquisitices ali são mitologia dos deuses da Grécia. O apóstolo João nunca escreveu aquilo não. O fato é que a Igreja Católica, ela associou a cultura dos deuses pagãos na carta do apóstolo. Aí, por isso que o Apocalipse tem dragão, tem demônio saindo do chão e não sei o quê, que tudo é mentira mesmo. Aquilo nunca vai se cumprir daquele jeito ali, não. Quem vai reduzir a população humana não é nenhum bicho vindo do abismo, nada disso. Quem vai reduzir a população humana é os seres humanos. Com helicóptero, com tanque de guerra, com drone, com míssil, com bombas nucleares. Ou seja, a raça humana vai se autodestruir. Não vai vir nenhum demônio fazer nada disso aqui. De abismo nenhum, de buraco nenhum. Nem de gafanhoto, nada disso. Tudo são mentiras que a igreja inventou. Tá? A raça humana já criou armamento suficiente para ser aniquilada. Ela não precisa de nenhum demônio sair de buraco nenhum. Então, a mensagem que eu trago é uma mensagem verdadeira. Agora, se vocês querem acreditar em fantasia do livro que o diabo meteu a mão, é um direito de cada um. Tanto é que quando eu falo, eu não uso a Bíblia. Eu não uso a Bíblia, não. Eu trago uma mensagem que veio de cima, que não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, imagine alguém que diz que está trazendo uma mensagem de Yahweh, que é enviado de Yahweh. Toda vez que ele vai abrir a boca, ele usa a Bíblia. Igual o Cardoso Vital. Cardoso Vital é trapaceiro. Quem não acredita na conversa desse velho tem que ser muito trouxa. Porque o cara é claramente um trapaceiro. O cara tá o tempo todo dizendo: irmão, no próxima live, vou gravar uma live que será impactante. Yahweh me mostrou coisas magníficas que vocês vão ficar impactados. Aí quando chega o dia da live, ele abre o livro de Isaías. Ele abre o livro de Mateus. Ele lê uma passagem do livro de Daniel. Mas cadê a mensagem de Yahweh? Cadê a mensagem impactante, que não sei o que ia abalar as pessoas? Não tem, meu irmão. Não tem. O fato é que o povo não quer acordar. O Juarez está manipulando as pessoas usando a Bíblia. Não tem mensagem de Yahweh. Já acabou há muito tempo. Yahweh falava com o Juarez quando o irmão que ele dispensou, né, que ajudou ele no começo a criar o canal dele, a crescer, parece que o irmão Bismarck. Então, quando o irmão Bismarck ajudava o canal do Juarez a crescer e a divulgar a mensagem dele e o canal dele, era a mensagem de Yahweh. O irmão Juarez, o irmão Bismarck, sofria muito, né, fazendo pesquisa na internet, entregando tudo mastigado pro irmão Juarez gravar vídeo. Aí ele dizia que era Yahweh que estava falando. Muitas das vezes era o irmão Bismarck por trás dele. Aí depois que ele fez aquela briga entre eles e separou, acabou a mensagem do Juarez, não tem mais mensagem. Então ele vem usando a Bíblia já faz um longo tempo. Igual o pastor faz, igual os pastores evangélicos. O pastor evangélico ele não tem mensagem de Espírito Santo, coisa nenhuma. Todo pastor que diz que o Espírito Santo mandou te dizer, mas ele usa a Bíblia, então não foi o Espírito Santo que mandou dizer. Ele está mentindo descaradamente, porque os espíritas, as pessoas que falam com espírito, vou falar aqui dos macumbeiros, os feiticeiros, quando eles querem entregar um recado das entidades, eles não lêem a Bíblia. Eles entregam aquilo que a entidade mandou falar. Isso é uma revelação. É algo novo que está sendo mostrado naquele momento. Agora, os ungidos de Deus, que diz que Deus fala com eles, que entrega a revelação para eles, eles só sabem falar baseado na Bíblia, então não é uma revelação, meu irmão. Porque o que já está na Bíblia já foi revelado há milhares de anos para os outros, não para você. Então, se eu abro o vídeo na internet, aí digo para alguém: Deus mandou te dizer agora uma mensagem para o teu coração. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo não sei o quê. Deus está mandando alguma mensagem para você? Não, meu irmão. Eu sou apenas um trapaceiro usando a Bíblia para iludir a tua cabeça.
Porque se realmente fosse uma mensagem vindo de algum Deus, eu não precisaria usar a Bíblia. Eu ia falar aquilo que ele mandou falar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu ia entregar a mensagem que ele me entregou. Não precisaria usar o livro de João, que já morreu há mais de 2000 anos. A mensagem de João foi entregue para João. A mensagem de Pedro foi entregue para Pedro. A mensagem de Paulo foi entregue para Paulo. Agora eu estou dizendo que sou ungido de Deus e vou entregar a mensagem dos outros. Eu tenho que entregar a mensagem que ele me deu. Essa é a lógica. É por isso que as pessoas não conseguem se desviar dessas igrejas nunca, porque o engano, a trapaça, eles estão sempre inovando. Mas eles não têm mensagem, eles nunca tiveram. Eles usam a Bíblia para manipular e o tempo passar. É como o Cardoso Vital está fazendo agora. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Então o que eu vou ler aqui não tem nada a ver com Bíblia. Isso sim é uma mensagem. É uma mensagem nova, é algo revelado. Não tem nada a ver com Bíblia. Tá? Revelação espiritual. Aqueles que aceitarem. Isso diz o Espírito que falou comigo. Ele diz, aqueles que aceitarem o nome do Altíssimo Yahweh com sinceridade e acreditarem na verdade deste ensinamento, que é uma revelação nova, não tem nada a ver com Bíblia, terão a proteção de seres de luz. De seres de luz. Porém, neste mundo, aqui existe seres que se tornaram totalmente malignos. Esta é a razão pela qual os filhos da luz estão lutando pelas almas e espíritos daqueles que são dignos de retornarem ao reino do Altíssimo Yahweh. Então, aqueles que são dignos de retornar para casa, eles têm a proteção espiritual dos filhos da luz. E é uma batalha por causa de quê? Porque enquanto você está vivo no corpo, enquanto você está vivo no teu corpo, chegará o momento que você vai ter que sair dele. Então, nesse momento que você deixar o teu corpo, o teu protetor vai estar lá, do seu lado. Para que os anjos de Jeová, né, que é o Lúcifer, e os serafins chamam de Yahvé, não importa se o nome dele é Yahvé, se é Jeová, Jeová Jiré, Jeová Rafá, tá? Não importa quantos nomes dão para ele. Eu repito a vocês, trata-se de Lúcifer. Trata-se do mesmo Lúcifer, desde o começo, tá? É um só. Pode dar 300 nomes para ele, o personagem é um só. É por isso que quando eu prego, eu deixo claro. Eu esclareço com clareza, para ninguém dizer, mas o irmão Serafim diz que o nome de Lúcifer é Yahvé. Aí ele fala que o Satã e o Rassatã é Iauzael, Satã, e Rassatã e Auluziel. E daí? Qual é a diferença? A diferença é mudar os nomes. São seres malignos. Satanás não é um demônio. Satanás não é um demônio. Satanás é um sistema. É um sistema que ele criou, um sistema de governo chamado Satanás. Um sistema que é oposição a Yahweh. É contra a palavra do Altíssimo Yahweh. Esse é Satanás. Então, qualquer pessoa que é contra a mensagem de Yahweh, que é o nosso Criador, ela é Satanás. Não importa se ela seja mulher, se ela seja homem, se ela é uma criança, se ela é velho, se ela é idoso. A partir do momento que ela é contra a mensagem de Yahweh, que é o nosso verdadeiro Pai, ela faz parte do sistema que Satanás criou. Vocês estão entendendo? Satanás não é demônio, Satanás é o sistema que ele criou. Seu nome é Lúcifer. Então, todas as entidades malignas que se enquadram no sistema Satanás é oposição, é contra, é desviador à palavra do Altíssimo. Então, Satanás ele se esforça, o sistema que ele criou, ele se esforça para desviar o povo, para não conhecer Yahweh. Vocês entenderam? Então, como é que ele fez esse sistema? Primeiramente, ele criou a Torá, a segunda Torá. Quando Moisés quebrou a primeira, que era de Yahweh, a primeira Torá, o primeiro ensinamento era do nosso Criador, do verdadeiro Pai, Yahweh.
Aí Moisés quebrou, cometeu o erro, quebrou. As segundas tábuas da lei que ele criou depois já foi de Yahvé, de Jeová, você está entendendo? De Lúcifer. Já foi Lúcifer, que é o mesmo Jeová bíblico, o Jeová da Bíblia, que já passou a rasteira em Moisés e assumiu o controle do povo judeu. Desde lá para cá, das segundas tábuas da lei para cá, até os dias de hoje, 2026, o que esse povo aprendeu de lá para cá até agora foi ensinamentos de Lúcifer. Quando eu falo a vocês que a Bíblia é o livro dele, eu não estou mentindo. Não, e nem estou blasfemando, tenho certeza. Certeza 100%. A Bíblia foi criada por Lúcifer. É um dos livros dele. Agora, por que é que ele foi esperto? Porque o livro dele em si é a Torá, antiga. Agora, ele pegou as palavras do nosso pai Yahweh, que foi manifestado no passado pelo nosso irmão Yahushua, que os evangélicos chamam de Jesus, porque foram manipulados pela igreja romana. Então, Satanás, para que o povo não descobrisse que a outra mensagem era contra a mensagem dele, ele pegou a mensagem dos apóstolos, que o nosso irmão tinha deixado na terra, que é a palavra de Yahweh, que denuncia o Deus de Moisés, ele distorceu a palavra dele e enfiou na Torá. É por isso que a Bíblia tem 2 testamentos, tem o Novo e o Velho. Porque Satanás fez assim para ninguém descobrir ele. Ele emendou um no outro, ele enfiou. Você entendeu? Porque se ele tivesse deixado separado, todo mundo ia entender que o Novo Testamento está denunciando o Deus de Moisés. Mas a partir do momento que a Igreja Católica enfiou um no outro e fez um livro só, aí Jesus virou Deus. Entendeu a bagunça? Aí deixou de denunciar o Deus maligno, que é o Deus perverso, e passou agora a ser filho de Deus e ao mesmo tempo o próprio Deus. Fizeram uma bagunça muito bem feita. E a mensagem que denunciava aquele Deus do Antigo Testamento, a igreja queimou todas as folhas, todas elas. Queimou de propósito. Aí tá aí. O povo dando glória para o próprio irmão, dando louvor para o irmão delas. E quando na verdade ele não dá a mínima para ninguém aqui nesse mundo. Ele está pouco se lixando para nós. Tá? E é lamentável, mas esse mundo aqui é dele. É dele, meu irmão. Ele é o dono. Ele é o dono. Então lutar contra ele é perda de tempo aqui. É perda de tempo, porque ele é o dono. O que nós estamos fazendo é pagando aluguel para ele. Nós moramos no que é dele. É por isso que a gente sofre tanto nessa terra. Desde quando você nasce até o dia que morre. Você paga para nascer, você paga para se manter vivo e depois que morre paga de novo para ser enterrado. É uma escravidão esse mundo. É uma escravidão. Esse é o reino de Deus. Tanto é que as suas congregações precisam de dinheiro para se manter de pé, para se manter aberto. O reino de Deus é assim. É uma trapaça. Desde quando você nasce até o dia que você morre. É escravo. Ele não precisa de seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro, não. Mas ele montou esse sistema de escravidão para nós. Para que nós criemos uma dependência de que nós precisamos dele para nos ajudar. Pois é. Ele nos ajuda não, tá? É só você colocar a cabeça para pensar. É você que ajuda o ministério dele a se manter de pé, a manter com as portas abertas. Se você parar para pensar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é você que ajuda o seu Deus a manter as igrejas dele abertas. Não é ele que está te dando nada. Ele nunca te abençoou com nada. É você com teu próprio suor. No mundo que ele controla, escravo, você é apenas um escravo. Você trabalha a vida inteira para 6 meses é só para o governo, pagando imposto. O restante dos 6 meses para você se manter com sua família. Ainda tem um sistema que o Deus criou, que é as igrejas evangélicas, católica, espírita, budista, judaísmo, que você imaginar de religião, ele está por trás de tudo. Porque todas elas têm Deus lá dentro, todas elas. Adora Deus. Então, aí você ainda pega o seu último, que já é pouco, divide 10% e ainda leva para eles. Resumindo, você não consegue, meu irmão, sair debaixo do chicote.
Só que você ainda não parou para pensar. Aqueles que se tornaram ateus se libertaram. Nesse sentido, eu dou meus parabéns para quem são ateus. Aqueles que se tornaram ateus têm meus parabéns. Porque o ateu entendeu. A pessoa que virou ateu, ela compreendeu que o Deus da Bíblia ele é carrasco. Ele é realmente perverso, ele não merece confiança e nem credibilidade. As pessoas que viraram ateu perceberam isso. Não adianta seguir esse Deus, meu irmão. Então o ateu tem meus parabéns nesse sentido. Tá? Porque pelo menos o Jeová não vai enganar o ateu, nunca mais. Agora, o ateu não conhece Yahweh, infelizmente, né? Porque ele pensa que Yahweh é o Deus de Moisés, não é não. Yahweh não governa esse mundo aqui não, ele está muito longe daqui. Ele não mexe aqui em nada, ele não interfere em nada. E o Deus de Moisés é filho dele, é nosso irmão. É filho de Yahweh, o nosso verdadeiro pai, que ele escondeu o nome dele do livro dele, que ele fez na terra. E então, o nosso pai, ele queria nos tirar desse governo, desse controle de escravidão e levar para o reino da luz, do reino superior. Inclusive o irmão Serafim fala no vídeo dele que o Yahvé enganou pessoas de 200 mundos, né? Já dá uma contradição com a mensagem que eu recebi, que são 200 seres celestiais que enganaram pessoas de 5 mundos diferentes e trouxeram para cá antes da criação desse mundo. Já a mensagem do irmão Serafim é diferente. Já diz que não são 200 seres. São 200 mundos que o Yahvé, que Lúcifer, que é o segundo filho, trouxe pessoas de 200 mundos para cá. Não sei onde é que vai caber tanta gente de 200 mundos. É muito mundo. Mas eu não vou discordar do que ele está falando, não. É a mensagem dele, né? Deixa ela anunciar do jeito dele. Então vamos ao que interessa. Esta é a razão pela qual os filhos da luz estão lutando pelas almas e espíritos daqueles que são dignos de retornar ao reino do Altíssimo e Yahweh. Porém, esta luta acontece depois que a alma da mulher ou o espírito do homem saírem de seu corpo. É nesse momento que eles precisam se lembrar do nome do Altíssimo Yahweh e deste ensinamento, porque no plano espiritual, da mesma forma como vivemos aqui na Terra, também será do outro lado. Ou seja, aquilo que semeamos, também vamos colher. Então você carrega suas lembranças com você, do jeitinho que você viveu. Você é o que é. A forma como você pensa, a forma como você vive, a forma como você trata os outros, você é desse jeito depois da morte. Você vai continuar exatamente igual. Eu serei do jeito que eu sou agora. Não vai ter nenhuma mudança. Quando eu sair desse corpo aqui, eu vou ser a mesma pessoa, com as mesmas características, com a mesma linha de pensamento, o tom de voz, não vai mudar absolutamente nada. Eu serei eu depois do corpo, depois da morte. Ok? Vou carregar toda a minha bagagem que eu aprendi ao longo dessa vida. Então, aquilo que eu plantei é o que eu vou colher. Aquilo que eu semeei é o que eu vou receber. É assim. É assim que é. Passou para o outro lado, não tem mudança. Você é o que é. Você tem que mudar é agora. Você tem que tomar uma decisão de mudar é antes da morte, não depois da morte. Depois da morte não tem mudança. Aqueles que morreu perverso, continua perverso. Aqueles que morreu assassino, continua assassino. Aqueles que morreu sendo ladrão, continua ladrão. Aqueles que morreu na bruxaria, continua na bruxaria. Aqueles que morreu na prostituição, na safadeza, na traição, na corrupção, continua exatamente do mesmo jeito depois da morte. São espíritos que se tornaram malignos, se tornaram imundos, depravados, sujos. São almas de homens e mulheres imundos. Não pode entrar no reino do Altíssimo. Entra não. Fica aqui mesmo no reino do Jeová. Tá? Perambulando aí, vagando, sofrendo. Até chegar o momento de você ser colocado dentro de outro corpo e
a mente apaga e começa tudo de novo. Depois eu vou fazer uma explanação melhor a respeito disso. Vou terminar aqui essa leitura. Também vamos colher. Certa vez eu perguntei ao anjo, por que existem a punição fora do nosso mundo, sendo que os seres malignos estão atuando aqui? Como é que existe uma punição fora dessa terra se os seres malignos atuam aqui? É o que eu queria saber. O anjo respondeu, certamente que existem uma outra terra totalmente mergulhada na escuridão, abaixo deste mundo, aonde vocês estão morando. Essa terra lá é conhecida como umbral das trevas. Então, o umbral das trevas que os feiticeiros falam é a mesma terra da escuridão, é o mesmo inferno dos evangélicos, é um outro mundo. Ou seja, o inferno é um lugar físico, assim também como o reino da luz, que os evangélicos chamam de reino dos céus. O reino dos céus, você que é crente, larga de ser burro, ignorante. O reino do céu não é você ficar vagando no espaço, voando por toda a eternidade. O reino do céu são lugares físicos, são mundos, são planetas. Cada mundo tem seu próprio céu. Estão entendendo? Então, quando se fala do reino dos céus, está falando de outros mundos. Tá? Vocês pensam que os anjos vêm da onde? Vêm do espaço, vêm do... Não, eles vêm de outros mundos. Eles moram em outros mundos, em outros planetas. E quando eles são designados para vir no nosso mundo, enviados pelo Supremo, para entregar alguma mensagem ou para avisar alguém de alguma coisa, eles recebem o recado e eles vêm do mundo onde eles moram e vêm para cá, porque eles podem voar. Ok? Agora, existem seres de outras civilizações que também é como nós, precisam de aparelhos. Né? Nós não temos avião, nós não temos carro, nós não temos barco, não temos navio para se locomover. Existe outros tipos de civilização que também tem essas coisas. Onde eles moram. Depois das paredes de gelo, na Antártica. Existem outras civilizações que moram para ali. Eu sei disso, tá? Mas eles não podem vir para cá. Tá entendendo? Mas eles têm seus aparelhos lá. É outra classe de pessoas mais evoluída, que também foi criado por Yahweh. Então vamos analisar. Então existe, né, uma terra mergulhada na escuridão, que é conhecido como umbral das trevas. Ela foi criada como prisão para aqueles que se tornaram totalmente malignos. Para aqueles que se tornaram totalmente malignos. E para os espíritos e almas que são perversos e desobedientes à palavra do Altíssimo Yahweh. E nessa terra estão os mesmos 200 seres que antes da rebelião, se uniram a Lúcifer para enganar os seus próprios irmãos no reino da luz. Se uniram a Jeová, se uniram a Yahvé, se uniram ao Jeová Jiré, ao Jeová Rafá, ao Deus da Bíblia. É Lúcifer. Foi ele que se rebelou contra o Supremo e enganou esse povo que se encontra nessa terra, morando agora no reino dele. Vocês estão entendendo? Antes da criação desse mundo, e que se rebelaram uma segunda vez já aqui nessa terra, corrompendo a primeira geração na época de Noá, que é o Noé. Então existe 200 seres, nós chamamos de demônios, que o apóstolo Paulo chama de principado e potestades. São 200 seres de alta patente que faz parte do exército de Jeová. São 200 anjos de alta patente, de alta perigosidade, que sobre o comando de Jeová. Então, essa terra da escuridão lá embaixo
foi designada para que esses seres governassem, controlassem. São eles que são responsáveis para punir as pessoas que praticam as coisas erradas aqui no mundo de Jeová e são levados lá para baixo. Observa, não é Yahweh que está levando ninguém para as trevas. Não é o Supremo, o nosso Criador, o nosso verdadeiro Pai. Não é os anjos dele que leva ninguém para as trevas. É os anjos do Deus da Bíblia. O mesmo Deus que o povo adora. O mesmo Deus que o povo glorifica. O mesmo Deus que o povo louva e canta para ele nas igrejas. Pois é os anjos dele que levam o povo lá para baixo. Ele é carrasco, meu irmão. Eu já disse, ele não dá a mínima para nós. E esse mundo aqui é dele. Ele governa do jeito que ele quiser. O povo aceitou o governo dele. Vocês não estão entendendo. O povo aceitou o governo dele. E o povo adora ele de livre vontade, não é forçado. Não. É de livre vontade. Tá? Sempre houve profeta no mundo, do Ser Supremo, do verdadeiro Pai. Sempre houve. Só que as pessoas não querem a palavra do verdadeiro Pai. Elas querem a palavra de Deus. É o que elas querem. Elas nunca quiseram a mensagem de um profeta. Não. Elas sempre quiseram a palavra de Deus. Estão entendendo? Então os anjos de Deus levam elas lá para baixo. O mesmo Deus que elas adoram. Tem nada a ver com o Supremo lá em cima, não. Tá? Então, esses seres, esses 200 principados, eles governam as partes mais baixas da escuridão, a terra do umbral. Eles ficam lá para receber as almas dos malfeitores, enfim. Porque nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. O Jeová bíblico, ele não é totalmente carrasco. Ele é parte bom e parte mal. Porque ele quer imitar o Supremo, ele quer imitar o Altíssimo. O nosso Criador, ele é justiça. Ele é bondade total. Porém, ele é um ser de bondade dotado de justiça. Ele não tolera injustiça. Ele não tolera malfeitor. Ele é justo por isso. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Esse é o verdadeiro. Então, a lei que ele criou é pura. E aqueles que violam têm que pagar o preço. Esse é o verdadeiro. E o Jeová quer imitar ele. Só que o Jeová não consegue. Por mais que ele tente, ele não consegue. Porque o Jeová, ele usa a força, a intimidação. Ele usa a escravidão. Ele usa a submissão. Ele ameaça as pessoas de morte. O Ser Supremo não ameaça ninguém. O nosso verdadeiro Criador, ele não ameaça os seus filhos, não. Quem está ameaçando o povo na terra é o Deus da Bíblia, é o nosso irmão. É ele que nos ameaça. Esse mundo aqui é dele. Então, aqueles que não querem seguir os parâmetros que ele estabeleceu, do jeito dele, ele ameaça a gente de morte. Tá? Vamos continuar. Então, esses seres que se rebelou uma segunda vez, como está lá no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, né, capítulo 6, parece, que os anjos desceram aqui para ter filho com mulher, aquela coisa lá. São 200 seres que hoje se encontram nas trevas. Não são espíritos em prisão, como colocaram na carta de Pedro, não. Eles não estão presos, não. O fato é que eles foram designados para governar esse lugar lá. Não é que eles estão presos, amarrados numa corrente, nada disso. Então, quando eles se rebelaram uma segunda vez, eles foram colocados na terra da escuridão. Ou seja, eles são os principados e potestades que se instalaram nas regiões celestiais dessa terra aqui, depois que foram condenados pelo Altíssimo Yahweh, na segunda rebelião. Pois eles queriam impedir que os espíritos dos homens e as almas de mulheres não pudesse passar por eles e retornarem ao reino da luz,
foram eles que, no passado, entraram nos corpos de seus próprios irmãos para gerar filhos de natureza perversa. Não é que eles tiveram filhos, eles entraram nos corpos dos homens e mulheres para gerar filhos de natureza perversa. Mas quem teve filhos foi o homem com sua companheira, não foi os demônios, os anjos. Engravidou as mulheres, não. Os maridos delas mesmas. Só que eles estavam com seres malignos no corpo deles. Daí surgiu a maldade, as depravações, as vaidades, as pinturas, as maquiagens. Surgiu todo naquela época. O que veio de lá para cá foi apenas uma multiplicação do que começou desde lá de trás. Então, foram eles que entraram nos corpos das pessoas para gerar filhos de natureza perversa, provocando assim a destruição de todos os corpos corrompidos por eles. Portanto, nesta geração, antes que o homem ou mulher deixem seus corpos, é necessário acreditar na verdade deste ensinamento, para que não sejam mais novamente enganados por aqueles que afirmam que o homem e a mulher devem primeiro morrer para depois ressuscitarem. Mas eles estão todos enganados por palavras falsas inseridas na Bíblia. Portanto, aqueles que afirmam que o homem ou a mulher devem primeiro morrer para depois ressuscitar estão todos enganados, pois interpretação, faltou palavras aqui, pois esta interpretação desse mistério, pois a interpretação desse mistério, vou repetir bem devagar. Portanto, aqueles que afirmam que o homem ou a mulher devem primeiro morrer para depois ressuscitar, estão todos enganados, pois a interpretação desse mistério é essa: o homem e a mulher devem primeiro ressuscitar para depois morrerem. Então, primeiro você deve ressuscitar para depois morrer. Isso significa que nós devemos aceitar primeiro o nome do Altíssimo Yahweh, e quando isso acontecer, nós ressuscitamos e saímos do esquecimento, da morte para a vida, isto é, aceitando Yahweh, seremos capazes de nos lembrar de onde viemos, para podermos escapar das entidades malignas e retornar ao reino da luz. Então, quando o homem aceita Yahweh e a verdade deste ensinamento, ele vai passar a meditar no que eu estou falando e anunciando, a partir desse momento ele ressuscitou. Ele saiu do engano, do evangelho mentiroso e escravizador, que está na Bíblia, que coloca o homem esperando a volta de um Jesus que nunca voltará, esperando um arrebatamento que nunca vai acontecer e uma ressurreição de defunto que nunca vai se cumprir. Isso são ensinamentos falsos, ensinamentos mentirosos, criados pela Igreja de Roma e inseridos na Carta dos Apóstolos, para enganar a raça humana. Ou seja, esse tipo de ensinamento é falso, ele é mentiroso. Ele coloca as pessoas numa espera infinita que nunca acaba, numa espera para sempre. Você morre esperando e nada acontece. Vem outra geração, você torna a esperar, torna a morrer e nada acontece. Foi assim que a Bíblia foi criada, para fazer as pessoas ficar para sempre esperando e nada acontece. Porque são mentiras. Então o verdadeiro evangelho é para despertar você dessas mentiras, para você sair do engano, da espera,
Você não precisa esperar nenhum Jesus vir aqui. Não. Já pode adquirir a tua salvação, é agora. Não esperar Jesus voltar. É agora. Você já pode adquirir a tua salvação gratuitamente. É só aceitar e algo. E crer no que eu estou anunciando. E a sua mente vai abrir. Aí você vai parar a perceber. Sabe o que ele fala tem razão? Sabe o que ele diz tem sentido? Porque apesar de ter tanta religião no mundo, por que ninguém vai para o céu? Por que a raça humana nunca foi extinta até hoje? Tem igreja aí que tem mais de 3.000 anos. E desde que existem esses templos religiosos, tem deuses lá dentro. E tem líderes religiosos pregando a salvação. E por que o mundo é cheio de gente? Não diminui? Porque a reencarnação é a verdadeira. Que a igreja de Satanás tirou da Bíblia. Para que ninguém percebesse que essa é a única realidade. As pessoas estão morrendo e mudando de corpo. Não estão indo para o céu. Estão ficando aqui mesmo. Por causa de quê? Porque a Bíblia foi criada exatamente com essa finalidade. Para você não ir para nenhum tipo de céu. É para você ficar aqui mesmo na terra, reencarnando por toda a eternidade. Vocês estão entendendo? Satanás é astuto. Esse mundo aqui é dele. Esse mundo aqui nunca vai ter fim. Esse mundo é para sempre. É só você parar para pensar. Se o mundo nunca vai ter fim, é óbvio que a reencarnação também nunca vai ter. Vocês não entenderam ainda. Então quem quiser sair desse círculo de mudar de corpo como se troca de roupa, tem que abraçar Yahweh e aceitar o verdadeiro ensinamento, que é isso que eu estou anunciando. Aí você vai sair da escravidão do Jeová. Tá? Do livro que ele inventou na terra. Para manter o povo adorando ele para sempre em suas congregações frias, que não levam ninguém para lugar nenhum. Nenhuma igreja foi criada para levar o povo para o céu. Não, negativo. Elas foram criadas para manter o povo na terra. Quando o anjo me disse isso, eu caí de costa. Tudo quanto é igreja que existe nesse mundo, em qualquer lugar do mundo, elas não foram criadas para levar ninguém para o céu. Elas foram criadas para manter o povo adorando Deus na terra. Então, se é para você adorar o seu Deus na terra, é na terra que você vai ficar, não no céu. Só não entende quem não quiser. É na terra que você vai ficar, meu irmão. Seu Deus foi criado, te criou para te adorar a Ele na terra. Para você adorar Ele aqui na terra, não lá em cima. Lá em cima não tem nenhuma igreja, em lugar nenhum. Todas elas foram criadas nessa terra. E esse mundo nunca vai ter fim. Esse mundo é infinito. Fim de um mundo, esquece. O Jeová da Bíblia sabe disso. Quem não sabe é as pessoas que adoram ele. Ele sabe, ele é trapaceiro. Ele sabe disso. Ele enganou o povo, porque ele não quer perder o povo. Ele quer que o povo adore ele para sempre. Aqui mesmo. Não é lá em cima, não. É aqui. Tá? Vamos concluir. Então, aqueles que aceitam essa verdade, eles ressuscitam. Eles saem do evangelho da morte, do evangelho da escravidão. Eles saem da espera. E aí você, quando você sair da espera, você vai passar o quê? Você vai passar a viver para Yahweh. Você não vai mais esperar nenhum Jesus vir aqui. Você vai se limpar. Você vai abandonar a bruxaria, você vai abandonar a vaidade. Você vai parar de comer cadáver de seus irmãos, você vai parar de comer todo tipo de carne. Você vai parar de se alimentar de defunto. Este é o reino do Pai. Este é o reino que eu anuncio. Mas se você comer cadáver, você vai para o céu? Não. Você vai ficar aqui na terra. Esse é o reino de Jeová. Aqui você pode comer de tudo. Não é pecado, não. Você pode comer cobra, caranguejo, cachorro. Na China eles não comem cachorro? Não é pecado. Nada que você comer nesse reino aqui não é pecado. Não é pecado e nem imundo. Não é pecado e nem imundo. Tudo que está aqui faz parte do reino do Deus da Bíblia, do Jeová. Então o que nós fazemos nesse mundo aqui não é pecado. Faz parte do reino que ele implantou na terra, vocês estão entendendo? Agora, o que nesse reino aqui, que nós achamos gostoso,
maravilhoso, prazeroso, para o reino de cima, que é o puro, que é perfeito, que é o reino do Yahweh, do nosso Pai, tem certas coisas que nós fazemos aqui, para ele é imundo. Então, para passar para o reino de cima, tem que abandonar muita coisa que é estabelecida no reino de baixo. Tá? Agora, de nada adianta você se limpar aqui e adorar os ídolos. Por exemplo, adianta um evangélico dizer que abandonou a bruxaria, mas eles adoram um ídolo, uma estátua que tem no Rio de Janeiro. Jesus é uma estátua. É o nome de uma estátua. O nome de Jesus é o nome de um boneco. Eles adoram um boneco, como Salvador. Aí no final das contas, eles vão para o céu? Não. Porque Jesus foi criado na terra. Ele é um Deus terreno. Não é um Deus do céu. Ele é um Deus da terra. Quem criou Jesus? É só você pesquisar a história que você vai saber de onde ele veio. Ele foi votado. Ele foi votado no Conselho de Nicéia pelo imperador Constantino de Roma. Está no livro de história. Jesus é uma criação romana. Ele nunca existiu, ele foi criado. Agora ele está dentro da Bíblia aí, ocupando a palavra que nunca foi dele. Ele ocupou a palavra de Yahushua. O verdadeiro Messias pisou nesse mundo, se chamava Yahushua. Por que ele tinha esse nome, Yahushua? Porque Yahweh é o nome do Criador. E Yahweh é o nome daquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. E Yahweh é aquele que me deu o fôlego de vida, aquele que criou o meu espírito. Este é Yahweh, o meu Criador. E o meu irmão, Yahushua, trouxe o nome do nosso Pai à terra, para que nós aceitasse Yahweh, para que nós aceitasse o Pai. Daí o nome, Yahushua. E Yahweh salva. A igreja, quando fez Jesus, sabia. A igreja, quando trocou o nome verdadeiro, ela sabia o que estava fazendo. Ela não trocou enganada, ela trocou de propósito. Para que o ídolo fosse adorado no lugar do Pai. Aí o anjo diz, quando eles morrem, fica vagando na terra. Eles não vão para lugar, eles ficam aqui mesmo. Está no plano de Jeová. É por isso que o Jesus da Bíblia é filho de Jeová. Né? Está errado? Não. O livro foi criado com essa finalidade. A Bíblia foi criada exatamente dessa forma, para nós acreditar que Jesus é filho de Deus e Deus e Jesus é a mesma coisa. Eles montaram o livro muito bem feito. É uma armadilha. É uma armadilha pelo qual ninguém se salva, baseado nela não. Porque ela não foi criada para salvar ninguém, ela foi criada para manter o povo adorando Jeová para sempre, aqui mesmo na terra. Tá? Então, só para vocês entenderem, os demônios, que nós chamamos de demônios, Satanás, Satã, Rassatã, todos eles são anjos de Jeová, do Deus da Bíblia. Vocês não estão entendendo? Os demônios trabalham para Deus. Trabalha para Deus. Você que é crente, ignorante, cego. Você nunca entendeu, né? Você fica expulsando o demônio em nome de Jesus. Está expulsando alguém que trabalha para o seu Deus. Você tem que ser muito burro para você não entender isso. Você nunca compreendeu até hoje, crente, que o demônio que você diz que está expulsando, em nome de Jesus, trabalha para o mesmo Deus que você adora, crente? É anjo dele, crente. Lê o livro de Jó, crente. O demônio pediu permissão para Deus, crente, para trabalhar, para perturbar a vida de Jó, crente. Deus permitiu. É trabalhador dele, crente. Qualquer entidade maligna, Exu, Pombagira, Preto Velho, o que você imaginar, todos eles trabalham para o mesmo Deus que você adora, crente. E você aí na ilusão de querer convencer pai de santo a aceitar Jesus, larga de ser burro. As mesmas entidades que você quer convencer o pai de santo a abandonar, trabalha para o seu Deus, crente. É você que é ignorante, não compreendeu até hoje. No livro de Miqueias,
No livro de Miqueias, se não estou indo, isso que é no 1 Reis, capítulo 22, se não me falha a memória, está escrito lá, crente. Quem vai induzir o rei Acabe para que ele caia em Ramote Gileade? Aí reuniu um grupo de espíritos ao redor de Deus. E um dizia, eu vou. Um dizia de outro jeito, eu vou. Aí apareceu um espírito maligno diante de Deus e disse, eu irei. Aí Deus perguntou para ele, você vai fazer de que jeito? Eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas deles. Aí Deus disse, então tu vai. E tu vai prevalecer contra eles. Tá entendendo, crente? Crente burro, ignorante. Uma entidade maligna se apresentou diante do seu Deus e diz que enganaria o rei Acabe. E seria um espírito mentiroso na boca dos profetas naquela época. E Deus disse, vai, demônio. Pode ir desse jeito que você vai prevalecer. Ou seja, Deus está mandando um demônio enganar os profetas, crente. E você querendo expulsar o demônio em nome de Jesus. Você nunca acordou para a realidade, crente. Você vai vir numa fantasia que seu pastor te colocou. Você vai vir numa completa ignorância. Você não entende nem o seu livro que está na sua mão. O diabo sempre trabalhou para Deus, crente. É você que não quer ver isso. O que nós temos que fazer é pular fora. Pular fora desses deuses. São tudo trapaceiro. E não dão a mínima para nós. Nós cuidamos uns dos outros, como diz o Salvador. O mandamento do Salvador é verdadeiro. Ele falou aos apóstolos, eis que vós dou um novo mandamento. Vocês devem amar uns aos outros. Não é para ficar preocupado com Deus nenhum. Deus não vai vir te ajudar em nada. Amais uns aos outros, ajudai uns aos outros, ter amor, respeito uns pelos outros. O que é que ele está dizendo? Vocês, como seres humanos, têm que se ajudar. Não fique esperando nenhum Deus vir aqui, não. Agora eles não entenderam nem a mensagem que o próprio Messias passou, eles não entenderam até hoje. Aí estão achando aí que tem algum Espírito Santo ajudando os evangélicos. Tem não, meu irmão. Não tem anjo nenhum ajudando ninguém aqui. Fisicamente, não. Tá? Quem ajuda o teu pastor é você. Quem ajuda a sua igreja a se manter de pé, pagar o aluguel, pagar o talão de água, a energia, é você, crente. É você que está fazendo isso, não é o Espírito Santo. É o seu dinheiro, crente, que você ganha de sol a sol. É o suor do teu rosto, crente, que está mantendo a sua igreja aberta. Não tem Deus nenhum fazendo nada, crente. É você que está fazendo. E você não abre os olhos. Você não para pensar, crente, que sem a tua ajuda, a tua igreja fecha. O teu Deus não consegue manter a igreja dele aberta, crente. Eu dou 100% de certeza. Deus nenhum consegue. É só as pessoas parar de ajudar a igreja fecha, crente. Não tem anjo nenhum mantendo isso aberto. É o povo que mantém isso aberto. É as pessoas que se ajudam e mantêm os templos abertos. Aí fica na ilusão de que é Deus que está prosperando. Mentira. São vocês mesmos que estão se ajudando. E vocês vivem na cegueira. E não entendem isso. Aí fica na ilusão. É Deus que está te dando. Mentira, não vai trabalhar não para tu ver. Trabalha não, crente. Fica esperando a ajuda de Deus na tua casa. O meu evangelho é claro. O meu evangelho não tem fantasia. É um evangelho real. Porque foi assim que o mensageiro me passou. Não tem mistério. É uma verdade nua e crua e dói pra caramba. Então, portanto, nesta geração, antes que o homem ou mulher deixe o corpo, seus corpos, é necessário acreditar na verdade deste ensinamento, para que não sejam mais novamente enganados por aqueles que afirmam que o homem e a mulher devem primeiro morrer. Então, eu vou terminar de ler aqui para vocês entenderem. Então, quando você aceita Yahweh, isso significa que devemos aceitar primeiro o nome do Altíssimo Yahweh. E quando isso acontecer, nós ressuscitamos e saímos do esquecimento. Por que do esquecimento? Você não vai mais esperar nenhum Jesus te salvar. Você sai dessa fantasia religiosa.
desse engano diabólico, de um arrebatamento. Para com isso. Toca a sua vida. Você não vai ser arrebatado nunca, você vai morrer. Coloque isso na sua cabeça. E saímos do esquecimento, da morte para a vida, isto é, aceitando Yahweh, seremos capazes de nos lembrar de onde viemos, para podermos escapar das entidades malignas e retornar ao reino da luz. Ou seja, é uma batalha pessoal, é você, crente. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso, não. Porque antes de nós caímos aqui na escuridão vazia, isto é, antes da criação deste mundo, nós tínhamos uma vida infinita. No reino do Altíssimo Yahweh, nós tínhamos uma vida infinita, sem interrupção, no reino do Criador, antes de Jeová ganhar esse mundo como herança. Esta é uma mensagem nova, que nunca foi anunciada para ninguém na Terra. Estou trazendo agora. Por isso que é uma mensagem que não vem da Bíblia. Então, quando você vê alguém dizendo, eu sou ungido de Deus, e ele lê a Bíblia, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Porque para ele dizer que é ungido de Deus, ele tem que ter a mensagem do Deus dele. Mas ele vai ler mensagem de outro profeta que viveu antes dele. Ele não é ungido, meu irmão. Observa que o que eu anuncio não vem da Bíblia. Então, no reino, nós tínhamos uma vida infinita no reino do Altíssimo Yahweh. E cada um de nós possuíamos as nossas próprias moradas e vestes celestiais. Nós tínhamos tudo isso. E nossas famílias espirituais. No entanto, essas moradas e também as nossas vestes celestiais foram retiradas de nós por causa da nossa rebeldia contra Yahweh. Pois antes, Yahushua, pois antes da nossa queda, antes da queda, cada um de nós aceitamos a promessa de Lúcifer, ou seja, nós já tinha caído na lábia de Jeová, né? Que hoje em dia é o Deus de Israel e o Deus dos evangelhos. É esse Deus carrasco aí, do Antigo Testamento. Ele é o Lúcifer, que enganou os anjos, que derrubou o povo. É ele, é o Deus bíblico. Ele é um Deus caído, tá? Ele nunca vai voltar lá para cima, jamais. Esse mundo aqui é dele. E Yahweh entregou para ele. É a herança dele. Ele desejou ser adorado e esse foi o motivo que ele caiu. Só que ele não caiu sozinho, ele trouxe nós com ele, tá? É por isso que aqui nessa terra ele faz de tudo para ninguém parar de adorar ele. Vocês não estão entendendo até agora? Então eu vou clarear. Antes da nossa queda, cada um de nós aceitamos a promessa de Lúcifer governar sobre nós, a promessa de Jeová sobre nós, prometendo o livre-arbítrio. De onde vem o livre-arbítrio? De Deus. Verdade? Quando o evangélico fala Deus criou o homem com livre-arbítrio, ele não está mentindo. Só que Deus não criou o homem. Deus enganou o homem. É diferente. Quem criou foi Yahweh. Esse Deus não criou nenhum de nós. Agora ele enganou o homem com livre-arbítrio. Isso ele fez. E também criaria uma terra melhor para nós podermos viver de acordo com a sua promessa, sem restrição. Foi assim que tudo começou. Porém, essas vestes celestiais que nós tínhamos antes da nossa queda,
elas determinavam a nossa posição no reino da luz. Esta é a razão pela qual o Altíssimo Yahweh criou corpos humanos depois da nossa queda, para cobrir a nossa vergonha neste mundo aqui. Então, depois que nós caímos despido, foi criado o corpo humano para vestir o espírito, para cobrir a vergonha diante de Yahweh. Ele teve que criar as vestes de carne e agora cada um de nós estamos vestidos da morte. Por isso é necessário primeiro aceitar Yahweh e se arrepender dos nossos erros, reconhecendo que foi contra ele que nós pecamos. Por isso, resultou na nossa queda. Portanto, agora é necessário ressuscitar primeiro, para depois morrermos e entrarmos novamente na imortalidade, ou seja, para sairmos da reencarnação no governo do Deus maligno. No governo do Deus maligno, pois o nosso corpo foi criado para testar a nossa obediência perante o Altíssimo Yahweh, não perante Deus, mas não perante esse Deus carrasco e perverso. Por isso, os nossos pecados deixam nós diante do Pai totalmente nu, e ninguém pode ser apresentado perante ele estando nu. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, e quem quiser compreender, que compreenda. Então Yahweh quer nos tirar daqui, do reino de Jeová, das congregações de Deus, das suas igrejas, das suas sinagogas, dos templos de bruxaria, qualquer tipo de religião que você puder imaginar. O Pai verdadeiro que mora muito longe daqui, no espaço sideral, aonde ele governa milhares de mundos superiores ao mundo de Deus, que é o Jeová. Então, nosso Pai quer nos tirar daqui do controle do Deus da Bíblia. Estão entendendo? Mas ele não vai interferir no reino dele, não. Ele deixou a palavra dele na terra para que nós possamos viver de acordo com a palavra do reino de cima. Aí poder se libertar da gaiola, da prisão do reino de baixo, do Deus de baixo. Só para vocês entenderem. Yahweh, que diz o irmão Serafim, Lúcifer ou Satanás, ou seja lá que nome ele tenha, ele nunca mais voltará à casa de seu pai. Esse mundo foi criado como casa dele. A casa dele é aqui nessa terra. Vocês estão entendendo? A casa dele agora é aqui. Ele foi expulso de onde ele morava para cá. Aí ele se arrependeu da cagada que ele fez, ele pediu perdão, o nosso pai veio à escuridão, criou esse mundo e deu para ele como casa, e os pessoal que ele tinha enganado, que estava do lado dele, também foi todos colocados aqui junto com ele, porque aceitaram sua proposta de governo. Então Yahweh, nosso Pai, como ele é justiça, ele criou esse mundo para nós morar junto com o mesmo Deus que nós aceitou antes da queda. Vocês estão entendendo agora? Então o que nós passa aqui nesse mundo de ruindade, de agonia, de sofrimento, nenhum de nós deve reclamar da vida. Não. Nós estamos exatamente no plano do reino do nosso Deus. Nós estamos exatamente na vontade de Deus. Esse é o reino que Deus criou para nós. De agonia, de sofrimento, de morte, de cemitério, de funerária. Tá? Nós não podemos reclamar de nenhum tipo de doença, não. Dor de dente, não reclame não. Dor de cabeça, não reclame. Ah, eu estou com câncer no pulmão, não reclame. Morra com seu câncer. Eu tenho um tumor no cérebro, vou morrer com esse tumor, não reclame. Esse é o Deus que você aceitou. Então aqui no reino dele é assim. Você não deve reclamar. Não. Você não passava por isso quando você morava lá em cima. Aí você achou que lá em cima estava ruim. Está reclamando do quê, meu irmão, agora? Você está se queixando do quê? Não, você não pode se queixar, não. Não. Não mesmo.
Este é o governo que você aceitou. Eu vou fazer a comparação agora. Por exemplo, como está agora no Brasil, é ano de eleição. Metade dos brasileiros quer eleger o Lula. A outra metade quer eleger o filho do Bolsonaro. Mesmo ele não tendo plano nenhum de governo até hoje, ele não apresentou nada. Ele só fica falando mal do outro. É o tempo todo falando mal do outro. Mas ele não apresentou nenhuma proposta de governo. Ou seja, o povo quer eleger alguém que não tem proposta nenhuma. O cara fica o tempo todo falando mal do Lula. Mas ele não apresenta nada para nos convencer. Aí imagine um cara desse sendo presidente do Brasil. Ele não apresentou plano nenhum de governo. Desde quando ele começou a campanha dele, é o tempo todo acusando o Lula. Ele só sabe acusar o Lula. Ele não apresenta nenhuma proposta de governo. Nada. Não tem nada. Aí imagine um cara desse sendo eleito. E se ele pegar o Brasil e entregar na mão dos americanos? Aí vender tudo que é nosso, privatizar nossas empresas, vender a Petrobras, vender a Vale, vender tudo. Tudo que antes é do brasileiro, ele vai vender para os americanos. Vender a Amazônia. Tá? Você vai esperar o que de um cara desse? Você vai reclamar de quê? Você não pode reclamar, porque esse é o governo que vocês elegeu. Eu estou fazendo só uma comparação. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, estou fazendo uma comparação. Foi o que aconteceu quando nós morávamos lá em cima. Nós abandonamos o nosso pai e aceitamos a proposta do governo de Lúcifer, que é o Deus que se encontra nesse mundo, que é o Deus da Bíblia. Então nós aceitamos o governo de Deus governar sobre nossas vidas. Por isso que não importa se uma criança é estrupada aqui nesse mundo, se alguém é usuário de crack, se alguém é traficante de droga, está com uma metralhadora no Morro do Rio de Janeiro, se algum maluco invade uma escola nos Estados Unidos, metralhando qualquer um que está na frente, não importa. Este é o reino que nós aceitamos. O reino de agonia, de morte, de sofrimento, de corrupção, porque os nossos governantes são bandidos. Mas tudo isso está no plano do governo de Deus. Este é o reino dele. E apesar de tudo isso, as pessoas estão aí nas igrejas. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome por toda a eternidade. Vai entender esse povo. Eles glorificam a maldade. Até a próxima. Já falei demais.